turma do segundo ano. E aí, como é que vocês estão? Tia Lê está ótima. E hoje é quinta-feira. Vamos para mais uma aulinha desta semana que está quase indo embora, não é? Hoje é 24 de setembro. Olha, setembro já está indo embora. Eita, tia Lê. Setembro já está indo embora, tia Lê. Setembro já está quase se despedindo assim da gente, tá certo? Como é que vocês estão? Estão bem, né? Graças a Deus. Lembrete a vocês. Todos os dias, tia Lê entra online, de 2 às 3 horas da tarde, todos os dias. E eu estou sentindo muita falta de alguns alunos. Vamos aparecer, porque está sendo bastante legal os nossos encontros todas as tardes, tá certo? Tia tá esperando você, certo? Não deixa de ir. Sempre tem uma novidade. Dia de sexta-feira sempre fazemos uma surpresazinha. Um brinquedo. Vamos começar a confeccionar alguns jogos. Que tia Fabiana pediu jogos matemáticos a vocês. Então a gente vai começar a pensar em fazer alguns jogos. Vamos aparecer nas tardes de nossas semanas que estão sendo muito legal, tá certo? Gente, hoje nós vamos falar sobre o grafismo indígenas. Tia até colocou algum símbolo assim, ó, o espiral, o sol, pequenos pontos, para só dar uma ideia a vocês. O que é grafismo, tia? Grafismo indígena. Tia vai ler aqui para vocês, explicando um pouquinho. Mas no final dessa aula vai ter um vídeo bem pequenininho. Esse vídeo é bem curtinho, falando mais sobre esse assunto, tá certo? O grafismo dos grupos indígenas sempre chamou a atenção de cronistas e viajantes desde a chegada dos primeiros europeus ao Brasil. Além da beleza dos desenhos, o que surpreendia os não-índios era a insistência da presença desse grafismo. Os índios sempre pintavam o próprio corpo e também decoravam suas peças utilizadas. Ele decorava sua casa, ele decorava os seus cestos, utilizando o grafismo, certo? No entanto, durante muito tempo, essas pinturas foram pouco estudadas. Pessoas só ficavam admiradas e estranhavam por que aquelas pinturas, né? O que significava, mas nunca ninguém pensou em pesquisar. Não é? No entanto, durante muito tempo, aí eram consideradas apenas uma atividades lúdicas, que eles só se pintavam por se pintarem, que eles só faziam aquelas peças com aquele grafismo só porque eles queriam. Mas ninguém nunca perguntou, nunca tentou procurar saber o porquê, né, daquelas pinturas. Sem maiores significado dentro da cultura indígena a não ser um mero prazer de decoração. Há algumas décadas, alguns tempos, estudiosos perceberam que o grafismo dos povos indígenas ultrapassava o desejo da beleza. Trata-se, sim, de um código de comunicação complexo que exprime a concepção que um grupo indígena tem sobre um indivíduo e suas relações com os outros índios, com os espíritos, com o meio onde eles viviam. Vocês sabiam que eles pintam seu corpo, eles pintam ainda, né? Porque existe ainda muitos índios, eles pintam porque existe ainda muitos índios, ainda tem muitas aldeias e não pode ser dado fim, porque os índios faz parte da nossa história, então eles têm que continuar. Então, eles quando querem representar a luta, ele tem um tipo de pintura. Se ele tem um nascimento de uma criança, eles fazem um tipo de pintura. Essa pintura é espiral mesmo.
As mulheres utilizam quando ela não pode ser tocada, nem olhada, nem conversar com ela, quando eles estão naquele processo de... Eles dizem assim, naquele ritual deles. No processo ritual deles, eles não podem. Aí eles pintam para representar, não é? Aí, ó, esse boletim fala um pouco, essa história aqui, ele fala um pouco sobre os desenhos indígenas, para que servem alguns deles e algumas histórias que os índios contam sobre a sua arte. Então, aquelas pinturas no seu corpo, ele está representando alguma coisa que ele quer falar, ele quer representar, ele quer que a pessoa reconheça. Então, ele usa esse tipo de pinturas. Aí tem assim, Tia colocou 3 imagens, não foi? 3 imagens. Então, essas imagens. O espiral Tia explicou que é o quê? O incesto que é pintados da mulher, quando a mulher é proibida. Ela não pode ser olhada, ela não pode ser tocada, ela não pode conversar, ela é proibida muitas coisas. Porque os índios, eles têm uma cultura deles. Então, eles têm que seguir as suas culturas. O sol simboliza que representa o quê? O princípio de fertilização, fértil, um lugar fértil, né? Uma pessoa fértil quando ela está pintada. O espontilhado, ele quer dizer que é o caminho do rio. Então, é a água percorrendo o rio. Liberdade, né? Entenderam? No livrinho de vocês, lá na última paginazinha, na página 79, tem aqui, ó, falamos sobre o grafismo e as pinturas indígenas, né? A arte dos povos indígenas possui 2 manifestações artísticas muito importantes, o grafismo e a pintura corporal. O grafismo é uma série de linhas de diferentes tamanhos com diferentes significados. Os povos indígenas o utilizam para decorar os seus utensílios e também a sua pintura do corpo. Como tem aqui, ó. Os seus utensílios, ó, o pano, o cesto, sua casa, sua moradia, a pele, né? E que tipo de tinta eles usam, Tia Lê? Eles usam o urucum, o jenipapo e o carvão. O urucum, ele é o tom vermelho e o tom azul marinho. O jenipapo, com o pó do carvão, ele faz o preto, entendeu? Então, ele dá aquela tonalidade. Vamos fazer agora, a tia pediu para vocês pegar seu caderninho de desenho, colocar numa folhinha branca, que nós vamos fazer o nosso grafismo. Agora você vai fazer do seu jeito. Lembra que grafismo são linhas, curvas, são, né, de várias formas, de tamanhos, de formas diferentes. Não precisa ser igual de Tia Lê. Tia só vai dar uma ideia para que vocês façam, tá certo? Vamos lá fazer? Aí agora vocês vão pegar no caderninho de desenho de vocês. Colocou aqui, pegar o seu grafite e vamos fazer algumas imagens. Tia, tem algum aqui, ó, que tia pegou, tá vendo? Aí vamos fazer do seu jeitinho. Eu vou traçar algumas linhas retas, como se fosse um dente de jacaré. E vou fazer assim. Não sei se dá dando pra vocês verem. Ó. Vendo? Um dente de jacaré. Depois eu vou fazer algumas curvinhas, ondas de mar, onda do mar, ó, onda do mar, tá vendo? Vou fazer mais uma separadinha. Você pode fazer com lápis de cera preto, para dar um toque mais vivo nas cores.
Eu agora vou fazer um monte de bola de círculos, representando o sol. E aqui eu vou fazer alguns espiral. E agora vamos fazer os pontilhados. Os pontilhados, ó como tá ficando de tia ali. Tá vendo? Tô fazendo os pontilhados agora. Aí agora eu vou fazer como se fosse um caminho quadradinho, ó. E vou misturando. Você faz como você quiser, ó. Tá vendo? Você vai fazer como você quiser. Depois eu vou fazer umas ondinhas deitadinha aqui, ó. Fiz umas ondinhas em pé. Depois eu vou fazer uns quadradinhos. Eu tô criando do jeito que eu quero. Não tem agora aqui nenhum significado. Tá certo? Vamos fazer mais uns dentinhos de jacaré pequeno. Para pegar toda a folha, ó. Pegar toda a folha. Para ficar legal, vocês podem colocar com lápis de cera preto, para ele pegar uma tonalidade bem forte para ficar no seu caderno. Certo? E aí, conseguiram fazer, ó, o grafismo de tia? Tia pediu para vocês colocarem uma folha branca no seu caderno de desenho e fazer como você quiser fazer seu grafismo. Primeiro, vamos só utilizar ou grafites ou lápis de cera preto, para dar uma tonalidade aqui nesse papel, certo? Não vamos usar lápis de cor, lápis hidrocor neste momento, não. Depois, de acordo com as aulas, nós vamos confeccionar bastante coisas utilizando esse grafismo. Tia vai deixar um vídeo para vocês assistirem um pouco sobre essa pintura, sobre esse grafismo indígena, tá certo? Fique com Deus, que Jesus acompanhe vocês e até amanhã, sexta-feira. Lembrando das nossas aulas online todas as tardes, tá certo? Ó, beijo! Enfeitar o corpo com desenhos e cores é uma prática muito comum entre os povos indígenas do Brasil. Dos mais de 240 povos indígenas no Brasil, muitos enfeitam o corpo com pinturas. Uma arte que embeleza e tem muitos significados dependendo da cultura de cada um desses povos. Ao contrário da arte plumária, que costuma ser realizada pelos homens, a pintura corporal é normalmente feita pelas mulheres. As tintas utilizadas quase sempre vêm da natureza, de frutos como o urucum e o jenipapo. Cada povo tem seu estilo de desenho e o seu modo de usar a pintura corporal. Para alguns povos, essa arte faz parte do dia a dia. Para outros, é utilizada apenas em ocasiões especiais. Geralmente, os traços não servem apenas de enfeite,
mas para transmitir elementos da cultura de um povo. Dependendo do grupo indígena, os traços podem indicar mudanças na vida de uma pessoa ou a função que ela ocupa na sociedade. Alguns povos utilizam as pinturas como forma de se comunicar com espíritos ou seres mitológicos.